Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa última aula, eu deixei para vocês uma proposta de redação. Eu espero que todos tenham feito, tá, gente? E para hoje, eu gostaria de estar falando um pouquinho, né, com vocês sobre dissertar e argumentar. Né? O que seria, né? O que é dissertar? Né? Argumentar. Dissertar é por meio da organização de palavras, frases e textos, apresentar ideias, desenvolver raciocínio, analisar contextos, dados e fatos. Até aí tudo bem? Eu acho que dá para todos entenderem, né? Então, gente, você dissertar nada mais do que você, né, organizar por meio aí de uma organização, né, de palavras, de frases e textos, é você apresentar ideias, tá? Desenvolver raciocínio, analisar contextos, dados e fatos. Então é por isso que quando eu peço uma produção textual, eu sempre falo com vocês, pessoal, olha só, antes vocês precisam o quê? Organizar aí as ideias, para depois de vocês produzirem, para depois de vocês escreverem, expor, né, essas ideias aí, tá? Neste momento, temos a oportunidade de discutir, argumentar e defender o que pensamos, utilizando-se da fundamentação, da justificação, da explicação, persuasão e de provas, tá? Então, assim, tudo isso nós precisamos aí expor em um texto dissertativo, tá? Então, a princípio, né, como eu falei, né, dissertar é você organizar aí as palavras, é você organizar as frases, né, organizar os textos e depois apresentar, né, essas ideias, tá bom? Depois apresentar essas ideias. E vocês, né, em um texto, né, dissertativo, nós temos aí, como diz aqui, a oportunidade de discutir, né, de você argumentar. Então você pode sim argumentar sobre aquilo, tá bom? A atividade dissertadora desenvolve o gosto de pensar e escrever o que pensa, de questionar o mundo, de procurar entender e transformar a realidade. Ou seja, gente, nós temos aí o poder, né, de, como diz aqui, transformar a realidade, né? Então, a atividade dissertadora é isso, né? É você aí desenvolver o gosto de pensar e escrever o que pensa. Então, você tem essa oportunidade aí de escrever o que você pensa. Então, você pode argumentar sobre aquilo, defender, né? Defender aquilo ali, né? De acordo com o seu ponto de vista. Tá bom? Deu para entender? Então, e como eu até tirei, né, assim, um trechinho, né, para estar, né, lendo para vocês, né, que fala dos passos para escrever um texto dissertativo, né? Tem aí os passos, né, para escrever um texto dissertativo, né, que são eles, né? O primeiro passo: o texto deve ser produzido de forma a satisfazer os objetivos que o escritor se propôs a alcançar. Então, eu preciso, né, o meu texto, como diz aqui, ele deve ser produzido de forma a satisfazer os objetivos, né? Eu preciso aí alcançar esse objetivo aí, tá bom? Há uma estrutura consagrada para a organização desse tipo de texto,
tá? Ou seja, né, lembra que eu falei para vocês da estrutura? Então, aqui, né, essa estrutura, né, que eu estou querendo dizer, consiste em organizar o material obtido em 3 partes, tá, gente? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que é muito importante, tá? É muito importante aí, essas 3 partes aí, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Tá ok? Até aí tudo bem? Então, e a argumentação? Gente, olha só. A argumentação é a apresentação de justificativas ou explicações que contribuam para a defesa de um ponto de vista. Por isso, a linguagem de um texto argumentativo visa informar e também convencer o leitor do ponto de vista do autor, tá? Foi o que eu falei, de convencer aí o leitor, né? Como se pode, no caso, convencer o leitor do ponto de vista do autor, tá? Então, é necessário que a argumentação seja convincente e bem fundamentada, com base em dados e informações, para que o texto ganhe o quê? Consistência e credibilidade. Então, assim, a pessoa que for ler, no caso, ela tem que estar, né, convicta de que aquilo ali, né, é verdade, é algo que é real, né? Como diz aqui, tem que mostrar o quê? O texto tem que ganhar aí, né, a consistência e a credibilidade, tá ok? Em um texto dissertativo argumentativo, a apresentação de um ponto de vista mais claro requer o uso da linguagem formal. Eu já falei para vocês sobre isso, sobre a linguagem, né, de um texto, né? A linguagem formal, de vocabulário objetivo e de expressão impessoal, né? Ou seja, em um texto dissertativo, eu vou estar falando sempre o quê? Na terceira pessoa, tá? Eu nunca vou usar a primeira pessoa, ou eu. Eu vou estar sempre usando o quê? A terceira pessoa, tá ok? Com construções sintáticas organizadas com base em um raciocínio lógico, tá? O emprego dos elementos coesivos, nós também falamos sobre isso, né? Coesão textual é essencial nesse tipo de texto, pois estabelece a relação de sentido entre suas partes, dando-lhe unidade argumentativa, tá? Então, até aí tudo bem? Então, vamos então, assim, resumir. Vamos resumir tudo isso, né, que eu falei aqui. Tudo que foi dito. Afinal de contas, o que é um texto dissertativo? Gente, um texto dissertativo é aquele que se caracteriza pela exposição, análise ou explicação de ideias, dados e conceitos de forma intencionalmente objetiva, tá? E um texto dissertativo argumentativo é aquele que, em geral, aborda um tema capaz de gerar polêmica, tá? Assim também se caracteriza pela análise, explicação, avaliação ou interpretação de ideias, porém com o objetivo de utilizá-las como argumentos para defender o ponto de vista do autor e dessa forma influenciar a maneira de pensar do leitor, tá? Então, um texto dissertativo argumentativo, né, ele aborda um tema capaz de gerar o quê? Polêmica, tá bom? Então, gente, eu hoje, né, eu preparei essa aula para falar um pouquinho aí sobre o que é dissertar, né, e argumentar, tá bom? Estarei deixando, né, uma outra produção textual, tá? Que assim, eu não vejo a hora, né, de corrigir,
né, de fazer a correção aí dessas produções aí, que eu tenho certeza que todos estão fazendo aí muito bem, todos estão produzindo muito bem, né? Então, assim, eu estou, assim, deixando as dicas aí para vocês, né, de como produzir um texto, né? Hoje eu estou falando aí, né, da dissertação, da argumentação, tá? E continue assim, colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tá bom? Dúvidas? É só me perguntar. Beijo no coração de todos. Até a próxima.